Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma aula aqui do canal Minerar no projeto 30 Minutos de Mineração. Eu estou abordando a aula sobre o tema desmonte de rocha por explosivos. A aula passada eu falei sobre Mine to Mill, questão de melhorar a fragmentação do desmonte. E a aula de hoje, a aula 11, nós vamos falar de controle das vibrações das detonações. O processo de desmonte por explosivo, existe o que a gente chama de efeitos indesejáveis, alguns efeitos colaterais. Um deles são as vibrações. Então ocorre a detonação, a propagação das ondas do maciço rochoso e pode atingir estruturas, como por exemplo comunidades, residências, em mineradores que operam próximos às comunidades. Então eu vou falar nessa aula hoje de todas as equações, as equações para se calcular as vibrações, para simular também essas vibrações. Vamos lá. É importante a gente recordar a engenharia do desmonte. Então a engenharia de desmonte, eu vou colocar aqui uma caneta, que aqui é a engenharia do desmonte. Ela visa, logicamente, elaborar o plano de fogo, e os principais critérios dos planos de fogo têm que atender todo o processo de fragmentação que a gente chama mina-usina, que é a questão Mine to Mill. Então tem que ter boa fragmentação, boa forma de pilha, escavabilidade, pensando em carga e transporte da mina. E tem que ter alta produtividade e alta eficiência nos processos da planta, que a gente fala as britagens primárias, secundárias, moagens. Então, basicamente, essa é a engenharia de desmonte. Existe hoje, vai ser o objetivo da aula de hoje, os processos que a gente chama de efeitos indesejáveis, que é necessário realizar desmonte controlado. Então você tem que alterar os parâmetros do plano de fogos de forma que você controle o seu desmonte de rocha. A gente viu que existe aqui impactos do desmonte ao meio ambiente interno, e aí principalmente aqui danos aos taludes da mina. Então é necessário fazer uma preservação dos seus taludes, manter as bermas, boa face através do engenharia de desmonte. E hoje também tem a questão das cavidades. As cavidades, principalmente quando se fala em minério de ferro. Então tem que fazer todo um controle também em danos em cavidades. Do outro lado aqui nós temos o meio ambiente externo. Esse meio ambiente externo muitas vezes está relacionado à comunidade. O impacto da sua detonação na comunidade. E aqui nós temos que minimizar vibração do solo, sobre pressão acústica, ruído e ultralançamento. E a aula de hoje nós vamos falar de vibração. Nós vamos falar aqui como que se controla a vibração do solo a partir de um plano de fogo. Vamos selecionar, vamos modificar e vamos dar sequência à aula. Esses efeitos indesejáveis do desmonte, para evitá-los, muitas vezes, deixa eu colocar aqui na caneta, muitas vezes é necessário fazer o desmonte controlado. Então esse desmonte controlado, para mitigar ou minimizar os efeitos indesejáveis, como a gente fala, por exemplo, em comunidade, nós estamos falando em vibração. Então, o desmonte tem que visar reduzir a vibração. Taludes de mina, faça desmonte controlado para o talude de minas. As cavidades, preservação das cavidades, muito importante. Barragens. Hoje é importante, se a sua operação tem barragem próxima à mínima, você tem que, às vezes, verificar os níveis de vibração que estão chegando na sua barragem. Principalmente aí depois dos acidentes com as barragens. E estruturas, existem diversas estruturas
que podem estar, inclusive, na mina, em pit crush, escritórios próximos de mina, TCLDs. Então, às vezes, você tem assim pit crush, você precisa controlar o nível de vibração através de controlar. Deixa eu selecionar, modificar, vamos seguir. O que controlar? Então, basicamente, né, nesse slide, né, aqui eu falo o que é necessário controlar. As vibrações, nós vamos ver aqui hoje, nós vamos falar muito dessa propagação de onda e dessas velocidades de partícula, o VP, VS, a frequência dessas ondas sísmicas. Então, velocidades e frequência das ondas sísmicas. É necessário fazer monitorar a sismografia e fazer todo o controle do seu plano de fogo. Ruído sob pressão acústica, ultralançamento, evitar acidentes, e a questão da poeira. A poeira é interessante, né, porque o momento da detonação é um momento que muitas vezes gera pontualmente a poeira. Se opera próximo à comunidade, essa poeira pode, com os ventos, ser deslocada para a comunidade. Então, é importante também, dependendo da sua operação, se tem proximidade às cidades, a comunidade, controlar a poeira nesse momento de detonações. Basicamente, aqui são os efeitos indesejáveis. A próxima aula eu vou falar de desmonte controlado. Hoje eu vou falar de vibração nessa aula. E a próxima aula eu vou falar de desmonte controlado, principalmente visando preservação dos taludes da mina, tá? Que é um tema também muito importante. Vamos passar. A vibração do solo, essa figura que mostra, deixa eu arrastar aqui para cá, essa mostra muito bem essa figura. Deixa eu colocar aqui uma caneta. Nós temos, né, então, uma fonte geradora da vibração. Aqui tem um furo explosivo, que vai ser a sua detonação. E essa onda, ela vai propagar. Ela vai propagar no seu terreno, vai chegar aqui num ponto de monitoramento. Então você vai ter toda essa propagação de onda e é muito importante. Aí você vai ver que as equações vão começar a falar em PPV, que é a velocidade pico de partícula. Então vai ter uma vibração, essa partícula do solo ela vai sofrer uma vibração em mais de uma direção, nós vamos ver. Esse material aqui, essa figura, esse material é da dissertação do Pedro Carvalho, da UFOP. Eu participo de muita defesa, né, em banca de defesa de mestrado e doutorado, e aí esses materiais eu costumo utilizar muito também nas aulas. Eu estou citando aqui a fonte, um trabalho muito bem feito pelo Pedro, né, que eu participei da banca aqui, tá? Então essa é a fonte dessa, quem quiser acessar pode acessar a dissertação de mestrado dele, tá? Vamos selecionar, modificar, vamos passar. Aqui nós temos um pouco mais de detalhe desse processo da propagação e dessa vibração, como que ela ocorre. Nós temos aqui, né, a fonte geradora, então nós temos aqui a fonte geradora, que aqui é a detonação, um furo, mais de um furo, né, a detonação que vai ocorrer, e essa vai propagar a onda. É importante salientar que essa onda, ela propaga em três direções. Vai ter uma direção longitudinal, uma transversal e uma vertical. E é conhecido, né, como essa onda S é a vertical, ela vai vibrar nesse sentido aqui, nesse sentido. Vai ter outra onda que a gente chama de longitudinal, ela vai vibrar nesse sentido. E aí existe ainda mais uma, a onda S horizontal, nesse sentido. O sismógrafo, através de sismografia, é possível captar essas ondas, essas três ondas, para se fazer o tratamento. Logicamente, a gente sempre vai verificar, né, o pico, né, quais são os picos de velocidade. Aqui mostra um pouco a direção de deslocamento da onda S. Então a onda S ela vai quitar a onda, ela vai deslocar nessa direção. E aqui uma movimentação da partícula, que é nesse sentido. E aqui da onda P.
vai deslocar nesse sentido, a direção é nesse sentido e vai deslocar nesse sentido aqui, ó. A onda P, que é a onda longitudinal. Então, em 3 sentidos, captado por sismografia, isso que ocorre no terreno. Dependendo dos níveis dessa vibração, pode causar dano à estrutura. Por isso que tem que monitorar e fazer o controle do seu desmonte de rocha, das cargas. Espero que nós vamos ver aqui agora. Só para ver, nós temos ainda 20 minutos de aula, então tá tranquilo. Deixa eu selecionar, modificar. Vamos passar. Leis de atenuação para o cálculo das vibrações. Aqui nós vamos falar das equações, né? Existem as equações básicas. Vou falar aqui das mais utilizadas, né? Nesse processo existem outras teorias também, mas vou falar das mais utilizadas. Nós temos aqui primeiro, essa primeira equação. Então essa equação é a equação da velocidade. Esse V é o PPP, o PPP em milímetros por segundo, é a velocidade pico de partícula, milímetros por segundo, que vai depender da carga máxima por espera, carga de explosivo, de todo, você pode colocar retardos, né, entre furos, e você pode dividir cargas também no mesmo furo. Então essa velocidade vai depender dessa carga por espera, máxima por espera, em quilos. E da distância. A distância D é a distância da fonte de vibração, seu furo, seu fogo, né, sua detonação, ao ponto de monitoramento, ao ponto que você quer monitorar, que você quer controlar a vibração para não causar danos. E esses coeficientes, essas constantes A, B e C da fórmula, são constantes relacionadas com as características geológicas e geotécnicas da rocha, do maciço e do confinamento de carga explosiva. E nós vamos ver que essas constantes, elas são determinadas por regressão linear. Eu vou mostrar aqui mais na frente o processo de regressão linear. Vamos passar. Essa é outra também equação importante, que é o DE, que é a distância escalonada, que é a distância da sua detonação, a seu ponto de monitoramento, dividido pela carga máxima, raiz quadrada da carga máxima, então a equação básica, distância escalonada, muito útil. E para fechar, nós temos aqui a fórmula da PPV, velocidade de pico de partícula. Vai ser a distância escalonada, função da distância até o ponto de captação, raiz quadrada da carga máxima por espera, menos beta. Esse beta é o coeficiente da rocha determinado por regressão linear. Então essas são as equações básicas, né? Tem mais uma equação que eu queria mostrar, que é a questão da frequência. Nós temos uma vibração e é importante também a frequência. Então a velocidade de vibração, naquelas 3 direções, e a frequência. Qual frequência, né? Em Hertz. E essa fórmula aqui, que dá, deixa eu colocar a caneta aqui, essa fórmula, que é a fórmula da frequência. É a função, então, da carga máxima, o espera, da distância, e aí você vai ver alfa e beta. E alfa e beta coeficiente da rocha determinada por regressão linear. Então a gente vai ver agora, inclusive no próximo slide, nós vamos ver, modificar, nós vamos ver o processo de regressão linear. Nós temos aqui ainda 16 minutos. Então, regressão linear. Esse material aqui é da dissertação do Pedro Carvalho. É a fonte. Ele fez um trabalho, fez várias regressões. Eu vou mostrar aqui só 2 exemplos. A regressão linear, a gente faz... Deixa eu colocar a caneta aqui. Você vai fazer a regressão no eixo do Y, é a PPV. E aí você pode escolher, pode fazer inclusive com as 3 direções que eu falei, né? Vertical, longitudinal e horizontal. Você vai medir por sismografia, vai lançar, e aqui no eixo do X vai ser distância escalonada, DE. Com isso, você vai fazer
todos os monitoramentos, vários monitoramentos, várias detonações em vários pontos em volta da sua detonação, e você vai plotar e fazer regressão. E a regressão está aqui, ó. Então, nesse caso aqui, Y 195 vezes X menos com R2, né? Com a relação de qualidade da correlação de 0,86, que é o R2, que é importante. Então, o R2 alto. E com isso você lança naquela fórmula de PPV, aquela fórmula que eu falei anteriormente, e você calcula a equação de PPV. Está aqui, ó. Nesse caso, né, um PPV um PPV, um pico de velocidade no sentido vertical, de um explosivo blend, né, 70, é um heavy ANF 7030, e com essa equação, 195, carga máxima, então vai ficar aqui, carga máxima por espera, 0,7, a distância elevada a menos 1,4. Com isso, com essa equação, você vai ter a equação lá da sua mina, ou de uma parte da sua mina, e você pode fazer a simulação, né? Fazer o cálculo. Né? Você vai colocando as suas cargas, as suas distâncias, você consegue calcular qual que é a vibração que vai chegar no ponto X. Então, com a regressão você monta. Deixa eu selecionar mais aqui. Nós temos ali mais 14 minutos de aula. Modificar. Vou passar. Aqui mais um exemplo. Vou colocar a caneta. Um outro exemplo aqui que é interessante. Aqui é o mesmo, só que mudou o explosivo. Ó. ANF. Então, a equação do PPV vertical para o ANF. Naquela condição lá que o Pedro, né, que é a fonte aqui de dissertação de mestrado do Pedro, do banco de dados que o Pedro utilizou, né, de planos de forma de detonação e sismografia, um banco da sismográfica, no mestrado dele, né. Então nós temos aqui a mesma coisa. Aqui nós vamos colocar PPV, todas as PPVs que foram medidos por sismografia. Aqui a gente coloca DE, a carga escalonada. E aqui faz a regressão. Você vai usar aí, fazer a regressão. Nesse caso o Y é 501,26, X a menos 1,69 e com R2 de 0,94, um R2 bem alto, uma boa correlação, uma boa qualidade na correlação. E com isso fez a equação. Naquela mesma fórmula, aquela fórmula lá do PPV, né, do slide anterior, 501, né, tirou de lá, carga máxima espera 0,45, distância a menos 1,69. E com isso, com essa fórmula, para aquela região da mina, para o explosivo ânfora que for usar, você pode, lançando as suas cargas para o espera, sua distância, você calcula a vibração que vai chegar no ponto. Então isso é a famosa regressão linear. Com mais detalhes, então pode consultar aí a dissertação de mestrado. Existe, né, várias, inclusive, é isso que eu te dizer aqui. Vamos selecionar, modificar, vamos passar. É importante, né, quem opera, né, próximo de comunidade, fazer um monitoramento sismográfico. Então existe aí, né, toda uma tecnologia utilizada para isso. Então nós temos aqui o sismógrafo e aqui nós temos o resultado de sismografia. Deixa eu colocar um pincel, vou colocar uma caneta. Vamos lá. Então aqui você instala o seu sismógrafo, aqui está o geofone, aqui está o ponto de captação. Então esse sismógrafo nesse ponto de captação vai pegar nas três direções, está vendo? Ele solta e tudo em software, né? Então já tem um software, né? Aqui a velocidade transversal, a propagação e a velocidade da partícula, de onda da partícula, transversal, vertical, longitudinal. O sistema já dá todo, né? Aqui as transversal, vertical, já dá todos os picos de velocidades, a PPV, qual foi os picos, né? Que é importante. Pressão acústica, a frequência também, já sai a frequência. Então são equipamentos, né, sismógrafos muito modernos, conhecidos, existem aí várias empresas que fazem o serviço de monitoramento sismográfico para controlar os níveis de vibração nos pontos de interesse, né, principalmente nas comunidades. Vamos selecionar.
Vamos modificar e vamos passar. Normas técnicas. Então nós temos as normas técnicas. Então todo esse processo de vibração ele é regido por normas técnicas. Nós vamos passar aqui por algumas normas técnicas. Então nós temos as normas técnicas das vibrações. Então nós temos aqui Estados Unidos, país, Estados Unidos. Estados Unidos estabelece frequência menor que 40 Hz. E aí o PPV, tá? Qual o PPV que no morte disso? Para estruturas sensíveis, 12,7 milímetros por segundo. Estruturas reforçadas, 19. Para normais aqui não tem. Na Alemanha, já estabelece 10, menor ou igual a 10 Hz. E é mais rígida a norma, né? Então, estrutura sensível 3 milímetros por segundo, normais 5 e reforçadas 20. Então aqui já classifica nas 3. Nós temos agora, por exemplo, o exemplo de Portugal. Portugal é bem rígido. Frequências entre 4 e 15, que é mais restritiva. Estrutura sensível 1,5, normais 3 e reforçadas 6. Então é uma norma bem rígida. Talvez pela condição do país, né? País mais antigo, né? Pode ter relação lá com a própria o país mais histórico, né? Brasil nós temos aqui o Brasil, a BNT 9653, e aí separa, né? Portugal aqui era menor que 10, né? Então Brasil entre 4 e 15, você para ver que o Brasil é igual aqui, ó, sensíveis, normais, reforçada, 15 a 20, 15 a 20, 15 a 20. Entre 4 e 15 de frequência. E a norma brasileira separa agora entre 4 e 15 e 15 a 40. 15 a 40, entre 20 e 50, 20 e 50, 20 e 50. Os 3 tipos de estruturas. E acima de 40. Então, acima de 40 permite níveis maiores, 50, 50, 50. Então, a partir da sismografia, você monitora, você tem que obedecer, aqui no caso do país do Brasil, né? Basicamente, o pessoal fala muito aí dos 15 milímetros por segundo, mas você vê que tem uma variação dependendo da frequência. Isso tem que ser tudo monitorado para evitar danos às estruturas, né? Vamos selecionar, modificar. Enfim, hoje foi uma aula um pouquinho menor aí pelo processo, mas a próxima aula, então a aula anterior eu falei de Mining to Mill, falei do processo de fragmentação, visando atender principalmente a fragmentação, uma ótima fragmentação para a planta. Hoje eu falei de vibração, então o desmonte de rocha, existem os efeitos indesejáveis. Seu objetivo é fragmentar, mas os efeitos indesejáveis. Um deles é vibração, passei aqui vibração, passei a teoria básica de vibração, como se monitora. E na próxima aula eu vou dar uma aula sobre desmonte controlado, visando principalmente a preservação dos taludes da mina, principalmente os taludes finais. Então eu vou falar de pré-corte, vou falar de trim blast, buffer, a forma de se controlar. Então eu espero que você tenha gostado da aula. É só acessar o canal aí e acessar o projeto, canal Minerar, projeto 30 minutos de mineração. Obrigado.